Portugal ainda vale a pena? Se essa é a sua dúvida, eu te convido a ficar aqui nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai ter a resposta dessa pergunta. Antes de mais nada, eu sou o Cadu, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e eu quero te passar algumas informações antes de eu ir direto para o vídeo. A primeira delas é que esse vídeo ele vai ser longo. E por que ele vai ser longo? Porque eu quero te passar todas as informações possíveis para que você tenha essa resposta de forma consciente. Essas informações são informações que eu gostaria de ter ouvido, de ter visto um vídeo desse quando eu ainda morava no Brasil. Por isso que ele vai ser um pouco mais longo. Em segundo lugar, eu te aconselho a achar um lugar confortável, sentar, pegar papel e caneta e anotar tudo o que você achar interessante. Acredite, isso vai fazer toda a diferença. Você ter um papel fica mais claro para você ver as informações depois e poder analisar com calma. Terceiro ponto. Se você espera que o nosso canal seja igual a vários outros aqui no YouTube, que quer te passar a informação dizendo que Portugal é um lugar maravilhoso e perfeito e que vindo morar aqui todos os seus problemas acabam, eu sinto muito, mas talvez esse vídeo não seja para você. A maioria, se não todos esses outros canais que fazem esse tipo de coisa, geralmente eles querem te vender alguma coisa. Ou eles querem te vender o tal do manual do imigrante, como se existisse uma receita pronta para isso, ou eles querem te vender um relocation, ou qualquer outra coisa. E nós aqui não queremos te vender nada. Então o nosso compromisso vai ser sempre com a verdade e dentro daquilo que nós vivemos. Nós não podemos nunca falar algo que não é real no nosso dia a dia. Então, isso fica bem claro aqui para você. E no final do vídeo, eu vou falar algo que eu não vi nenhum canal nunca falando, e sinceramente, desde o ano passado, há um ano atrás ou mais, quando eu já pesquisava para vir aqui para Portugal, eu nunca vi ninguém falar. Mas olha, não vale ir até o final do vídeo, porque eu sei que se você adiantar o vídeo e tentar assistir o que eu tenho para dizer, você não vai entender. Você realmente precisa assistir o vídeo, anotar cada ponto para você entender. Agora sim, dito isso tudo, eu quero te fazer um pedido. Se você for novo aqui, eu te peço por favor que se inscreva no nosso canal, que nos ajude a crescer, que deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo ele é relevante e mande para mais pessoas, e que deixe algum comentário aqui embaixo. Não importa, pode ser que gostou do vídeo ou que não gostou, pode dizer. Se você não gostou, deixa a sua opinião, é importante para a gente. E principalmente se você tiver alguma dúvida, deixe suas dúvidas aqui no comentário, que a gente vai tentar de tudo para te ajudar, tá bom? Agora chega de enrolação, já dei os meus recados paroquiais, vamos direto para o vídeo aqui, que é o que importa, que você precisa saber realmente se Portugal ainda vale a pena ou não. E só um detalhe importante, essa resposta quem vai poder responder é você. Eu não consigo nunca, e nenhuma outra pessoa pode te dizer se vale a pena ou não. O que eu vou trazer aqui para você são as informações que você precisa para decidir de forma consciente se vale a pena ou não. Se essa pergunta fosse feita há mais ou menos aí uns 40 dias atrás, seria muito mais fácil a resposta. Por quê? Caso você não saiba, nesse período teve uma alteração muito grande aqui em Portugal com relação à imigração. Até há uns 40 dias atrás, mais ou menos, todas as pessoas poderiam vir aqui para Portugal como turista, entrava no país e fazia a chamada manifestação de interesse, que é literalmente manifestar o seu interesse de permanecer no país. Isso era feito de forma online, onde você fazia esse pedido. Uma vez que era feito o pedido, você tinha um protocolo e aí você podia fazer o seu NIF, seu NIS, seus documentos, procurar emprego, enfim, ficar no país de forma legal, tranquila. E se você não sabe, acabou. Não existe mais a manifestação de interesse. Então agora a única forma de você ficar em Portugal legalmente é com visto de trabalho. Nós aqui no canal já havíamos falado disso há meses atrás, assim que a gente chegou aqui, e parece que as pessoas simplesmente não davam bola para isso. Então agora é obrigatório. Você só pode ficar trabalhando em Portugal se você tiver o visto de trabalho. E se eu não tiver, o que acontece? Bom, você tem direito de permanecer por 90 dias como turista, assim como qualquer país da Europa. Depois disso, você é considerado ilegal. E sendo ilegal, você pode até ser deportado. Mas enfim, isso é um assunto para outro momento. O que importa agora é se vale a pena ou não. Tem que ficar bem claro isso. Você precisa ter
o seu visto de trabalho. E aí é que vem um detalhe. Vamos já falar de um ponto mais importante aqui, no meu ponto de vista, que é o dinheiro. Para você conseguir o visto de trabalho, eu até dei uma pesquisada agora, antes de começar a gravar esse vídeo, e a única informação que tem é que, a princípio, serão 3 salários mínimos portugueses, que hoje daria algo em torno de 2.500 euros. Só que, sinceramente, eu não vejo isso como algo significativo. Vou falar um pouco da nossa história, para quem ainda não conhece. A gente está morando há quase 10 meses aqui em Portugal, eu e a Mayara. Nós não temos filhos, somos só nós dois. E nós viemos para cá com pouco mais de 7.000 euros. E olha, esse dinheiro não durou 4 meses. E algumas pessoas vão dizer assim, nossa, mas vocês gastam demais, então nem filho vocês têm, 7.000 euros, não sei o quê. Então, gente, acredite, depois que você está aqui, você vê numa perspectiva totalmente diferente. E eu vou fazer uma conta bem rápida aqui, e talvez uma conta burra, mas para você entender o meu ponto de vista. Digamos que você veio ou sozinho ou em casal. Não importa, mas vamos imaginar agora uma pessoa sozinha. Se você for um casal com filhos, esse vídeo se tornaria mais complexo ainda, mas vamos só tentar entender assim como se fosse uma pessoa. Digamos que você que está me assistindo está pensando em vir para cá sozinho. E aí você juntou os seus 2.500 euros, que é o que precisa, que é o que o governo exige, e está tudo certo, você fez seu visto e veio para cá. Ok, você chegou aqui e você precisa dormir em algum lugar. Ou você vai conseguir um Airbnb, ou você já vai conversar com alguém, vai entrar em grupos, e aí eu já deixo um alerta, porque você pode tomar um golpe, porque sim, existe golpe aqui, e bastante. Mas digamos que deu tudo certo, você chegou aqui e alugou um quarto. E o quarto vai custar em torno de 350 a 400 euros com tudo incluso, exceto, claro, a alimentação. E talvez quem está me assistindo vai dizer, nossa, mas 400 euros não é muito? Eu já vi quarto por 250, sim. Existe quarto por 250, assim como existe apartamento como o que a gente mora hoje, que é bem espaçoso, bem grande, por 430 euros, e outras pessoas que a gente conhece que tem um apartamento menor que o nosso e paga 700. Então, assim, existe mais barato, mas eu estou indo pelo mais fácil. Se você chegar aqui e conseguir um mais barato, ótimo. Mas e se não conseguir? Os de 350 e 400 tem muitos. Então é o mais fácil de encontrar, até porque você acabou de chegar, não conhece ninguém e tem que ir descobrindo as coisas. Então, você alugou lá o seu quarto, digamos, por 400 euros. Só que o dono do quarto, a pessoa lá, te cobrou 3 meses, que seria o seu mês, para entrar no quarto mesmo, e 2 meses de caução, que no final você recebe de volta, mas naquele momento você precisa pagar. Só aí já são 1.200 euros. Aí vem um outro ponto. Você precisa se locomover. Infelizmente, aqui em Portugal, pelo menos na região onde a gente mora, mas isso eu acredito que seja no país todo, infelizmente o transporte público ele não funciona de forma adequada. E isso tanto é verdade que quando você vai fazer uma entrevista ou quando você vai preencher ali uma ficha de emprego, tem uma parte lá onde eles sempre perguntam se você tem a carta de condução, a carteira de motorista, e se você tem um veículo próprio. Tanto é verdade isso que os próprios donos das fábricas, as próprias RH, já sabem que se você depender do transporte público, você não vai chegar a tempo no trabalho, ou por vezes você não vai trabalhar. Então é meio que uma exigência que você tenha o seu transporte. E o transporte não necessariamente tem que ser um carro. Você pode andar de trotinete, que seria a patinete aqui, elétrico, você pode andar de moto elétrica, você pode andar de moto a combustão mesmo, até bicicleta elétrica ou bicicleta comum. O fato é que você precisa ter uma forma de ir até o trabalho. Se depender do transporte público, isso não vai acontecer. Aí vem um detalhe. Normalmente as moradias mais em conta, elas não estão próximo das fábricas ou dos lugares onde tem muito emprego, e normalmente também não estão próximas dos centros das cidades. Estão, assim como a região onde a gente mora hoje, uma região mais afastada, meio como se fosse uma vila. E aí, por vezes, você vai ter que andar 15, 18, 20 quilômetros até o trabalho, talvez até menos, mas o ideal seria que você tivesse no mínimo uma moto, ou uma moto e um carro. Então vamos imaginar que você vai comprar um carro.
porque não tem carteira de moto, ou porque não gosta de moto, ou porque tem toda aquela questão de que o seguro de moto é mais caro, de que as vestimentas para a questão de chuva e frio se torna caro, então você prefere um carro. E aí você vai comprar um carro e digamos que por sorte você encontrou um carro de 600, 700 euros. Não é fácil, mas tem. E talvez você consiga um carrinho de 600 euros, econômico, motorzinho 1.0 ou 1.2. Só que se esse carro precisar de alguma manutenção, ali, trocar um pneu, coisa simples, fazer uma troca de óleo, de filtro, essas coisas básicas, você já vai gastar aí no mínimo 200, 300, talvez 400 euros além dos 600 do carro. Mas vamos colocar o mínimo ali, uns 200 euros, porque se for trocar pneu já vai ser mais do que isso, mas digamos que não precise. Aí você pagou 600 no carro, mais 200 ali de uma manutenção, alguma coisa para estar pronto para andar. Lembrando que você já gastou 1.200 lá no quarto e agora você gastou mais 800 no carro, entre comprar ele e uma manutenção. Dos 2.500 que você trouxe, 2.000 já acabou aqui. Te sobrou 500 euros, que é para você gastar de combustível procurando um emprego, que é para você comprar comida, e aí lembra que você está começando a sua vida aqui. Você vai ter que comprar aquelas coisas que parecem extremamente baratas, mas que no primeiro momento não é. Você vai precisar comprar um sabão em pó, você vai precisar comprar um desinfetante, enfim, você vai precisar comprar um sabonete, um shampoo. São coisas que talvez você não pensa, mas que nada, para uma pessoa sozinha você vai gastar assim 100 a 150 euros de cara. E aí, quando você vê, os 2.500 euros que você trouxe acabam se tornando praticamente nada. Então, esse é o ponto que eu quero que você anote. Dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, mais tranquilo vai ser o seu início de vida aqui em Portugal. Eu não estou dizendo que você não é capaz de vir com o valor mínimo que o governo pede, chegar aqui e conseguir talvez um quarto bem mais em conta do que eu estou falando, e que talvez nem precise dar calção, só um mês adiantado, que você consiga um carro super barato que não tem manutenção, mas eu estou te dizendo que você precisa ser consciente no que vai fazer. Agora, a segunda questão, vamos falar aqui relacionado ao emprego. Tem emprego em Portugal? Tem. Porém, eu vejo que há muito mais emprego para homem. Você vê muita vaga aí de serralheiro, mecânico, de automóvel ou mecânico industrial, manutenção industrial, eletricista, trabalhar na parte de construção civil, todas as áreas que tiver de construção civil, tem muita vaga. Eu, quando cheguei aqui, eu trabalhei com pladur, que seria o drywall, aquelas paredes de gesso acartonado. Eu nunca tinha feito isso no Brasil, mas eu trabalhei alguns meses aqui com isso. Hoje eu trabalho numa fábrica, que é mais voltada para a minha formação, mas enfim, existe muita vaga de emprego para homem. Não espere um salário muito alto, o salário mínimo em Portugal é 820 e parece que todos os lugares fazem questão de pagar o salário mínimo, que é mesmo os 820. Quando você acha um lugar que te paga 850 ou 900 euros, é considerado um baita salário. E isso, claro, bruto. Ainda tem todos os descontos de imposto de renda, o desconto da segurança social, e aí o seu salário vai lá embaixo. E claro, tem ali o subsídio de alimentação, que normalmente inclui, e aí acaba ficando ali na faixa entre 850 e 900, em alguns casos até um pouquinho mais, mas não espere muito mais do que isso. Essa é a realidade do salário aqui. E para a mulher, tem emprego? Eu não posso dizer que não tem, mas a nossa realidade aqui não é essa. Nós estamos há quase 10 meses morando em Portugal e a Maiara até agora não conseguiu trabalho. Para ser bem honesto, ela conseguiu trabalhar numa academia por 2 meses, mas olha só o que aconteceu. Ela não era registrada, essa academia exigiu que ela abrisse empresa aqui, como se fosse o MEI no Brasil, que é o Recibo Verde. Ela fez isso, ela abriu, ela trabalhou os 60 dias que eles contrataram ela para ficar lá. Só que o segundo mês, que foi quando eles não quiseram mais ficar com ela trabalhando, então eles demitiram ela, o que não seria bem uma demissão, porque ela nunca foi contratada, né? Mas quando eles não quiseram mais ela, simplesmente levou mais de 60 dias para ela receber. E aí, ela foi em vários órgãos do governo aqui para tentar ajudar ela, como se fosse tipo um Ministério do Trabalho ou algo do tipo, e nenhum deles podia fazer nada.
porque pela lei é um acordo entre o contratado e o contratante o tempo de pagamento. Pode ser que ele tenha dito que ele iria pagar a cada 90 dias, a cada 120 dias, e o governo não pode fazer nada. E aqui já entra mais um ponto para você anotar. Infelizmente, tudo que for relacionado a governo aqui em Portugal, exceto, é claro, aquilo que vai te cobrar imposto, como o IRS, como a segurança social, tirando isso, o resto tudo é muito lento. Então, voltando só rapidamente aqui ao assunto de emprego, para a mulher pode até ter vaga, mas não é a nossa realidade. Então, só o que eu posso te dizer é que mesmo nós tendo todos os documentos, eu já vou entrar nesse detalhe, mas mesmo tendo todos os documentos, até agora a Mayara não conseguiu emprego em quase 10 meses. E aí é onde eu falei que eu já ia entrar em detalhe com os documentos. Para mim, caso você não saiba, foi muito fácil porque eu tenho um documento europeu. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, mas eu fiz a minha dupla nacionalidade ainda no Brasil, e quando eu cheguei aqui, eu já cheguei como europeu. Então é muito mais simples. Se esse for o seu caso, se você tiver uma nacionalidade europeia, seja da Itália, seja da Espanha, seja que nem no meu caso Luxemburgo, ou seja de qualquer país que seja da União Europeia, é muito mais fácil. Eu consegui a minha residência no primeiro dia. Não estou dizendo que todos conseguem, mas eu consegui e, sinceramente, eu acredito que todos que tenham vão conseguir de forma muito mais rápida. A Mayara, ela é casada comigo, ela tem o direito de permanecer no país onde eu estiver, e a gente fez em dezembro do ano passado o documento dela, que foi o regrupamento pelo artigo 15. Tem vídeo disso aqui no canal, e se você nos acompanha, você já fica ciente que já fazem isso quase 7 meses que foi feito, e até agora o documento dela não chegou. E aí entra mais um problema relacionado, ainda sobre isso, é que você por muitas vezes não sabe o que fazer. Por exemplo, saiu o CEF e entrou a AIMA, que é para resolver a questão de imigração. Você liga centenas de vezes para lá e às vezes não é atendido. Teve dia de eu ligar mais de 400 vezes. E eu não estou exagerando. Você pode conversar com qualquer pessoa de Portugal que vai dizer que é verdade. Tem gente que chega a ligar 2.000 vezes num dia para tentar ser atendido e não é. E quando você é atendido, a gente mandou inúmeros e-mails, a gente ligou inúmeras vezes e a resposta é sempre a mesma: o documento está em análise. Porém, por lei, eles têm 90 dias úteis para entregar. Só que se nós fizemos em dezembro, se eu não me engano foi no dia 21 de dezembro, até agora, a gente já está quase na metade de julho e o documento não chegou e continua em análise, nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai levar. E isso fica de alerta também para você que está pensando em vir para cá, mesmo fazendo lá o seu visto de procura de trabalho, mesmo você chegando aqui, conseguindo um emprego rápido e tudo mais, saiba que provavelmente a sua residência vai demorar. E aí vai ter gente que pergunta, mas qual o problema? Se eu vou estar tudo certo? Esse é mais um ponto para você anotar. O problema é, você não pode sair de Portugal. Você não pode voltar para o seu país visitar a sua família. Você não pode ir aqui na Espanha conhecer a Espanha. Você não pode conhecer a França. Você não pode conhecer a Itália. Você não pode sair de Portugal. Vai ter pessoas que vão dizer, não, pode sim, não tem problema. Eu não aconselho. Por mais que eu tenha documento europeu, por mais que eu saiba que na teoria a Mayara pode estar comigo em qualquer país sem problema nenhum, eu não arrisco. E eu nunca vou te dizer para você fazer isso. Imagina comigo, você está aqui em Portugal, pelas leis portuguesas você está entre o meio do caminho de ilegal e legal. Por quê? Porque você tem um trabalho, você tem os documentos portugueses, mas você não tem residência. Você entrou com um pedido de residência. E quando você entra com um pedido, claro que, acredito eu que todas as vezes ele é aceito, mas existe a possibilidade de ele ser aceito ou não. Em teoria, pelo menos. Então, se você ainda não tem o seu título de residência, por mais que você trabalhe e more aqui e tudo mais, se você não tem, você é considerado, depois de 90 dias, ilegal em qualquer outro país. Em Portugal não, pelo óbvio, porque você já está aguardando o documento chegar. Mas se você for para o Brasil, na volta, eles vão olhar o seu passaporte, eles vão ver que tem um carimbo, eles vão te pedir o título de residência, você vai dizer que você não tem, e eles podem te pedir de entrar e mandar você voltar para o Brasil. E aí, você quer arriscar isso?
pessoas, inúmeras pessoas eu conheço que falam que já foram para outros países, mesmo sem ter o título de residência, e não aconteceu nada, é tranquilo. Foi de ônibus, foi de carro, foi de avião, e não tem problema nenhum. A questão é, se tiver problema, elas vão recorrer a quem? O que vai ser feito? No pior caso, no mais radical de todos, você pode ser preso, porque pelas leis do país onde você está ilegal. Você não tem o direito de estar lá. Mas isso talvez seja radical demais. Pode ser que no melhor caso você tenha que pagar uma multa, 200, 300, 500, 2.000 euros, quem sabe? E aí eu pergunto, de onde que você vai tirar esse dinheiro? Eu, como eu disse, não aconselho. E você tem que estar ciente disso, que todo o período entre o momento que você chegou aqui até o momento que você tem o seu título de residência, você não pode sair de Portugal. Se você sair, você pode não poder entrar mais. Isso tem que ficar bem claro para que você saiba até onde você está disposto a fazer isso. Porque no final, imigração não é fácil para ninguém, não importa o país onde você esteja. Eu estou falando de Portugal porque é o país onde eu vivo hoje, mas isso cabe para qualquer lugar. A ideia é a mesma, todo país tem suas regras. E aí agora a gente vai falar no ponto mais importante, acho que no pensamento da maioria, que é sobre a segurança. Portugal, sim, no geral ele é muito mais seguro que o Brasil. Então se você está em busca de segurança e esse é o seu ponto principal, eu digo que sim, que Portugal então vale a pena para você. Você já entendeu que não vai ganhar muito, portanto você não vai conseguir guardar muito ou não vai conseguir guardar nada, principalmente nos primeiros meses ou no primeiro ano, até você encontrar um emprego melhor, mas segurança você vai ter. Mas aqui fica um alerta. Se você mora numa região que é complicada, que não tem segurança, eu não aconselho você vir e morar, por exemplo, em Lisboa, porque eu conheço portugueses trabalham comigo na fábrica e tal, e falaram que nem eles sequer vão em alguns pontos de Lisboa, porque não é seguro. E tem assalto, que tem os roubos, que tem, enfim, uma série de coisas que ocorre lá. E aí, de que adianta você sair de um lugar onde é perigoso e vir morar num lugar onde é perigoso? Se você realmente quiser morar num lugar onde é tranquilo, de verdade, onde realmente tenha segurança, você vai precisar ir para o interior, tipo a região onde a gente mora hoje. A gente meio que mora numa vila em Oliveira do Bairro, que fica no distrito de Aveiro, então no estado de Aveiro, bem próximo ali da cidade de Aveiro, dá uns 20 quilômetros mais ou menos, mas é bem retirado. E aqui é super tranquilo. Porém, segurança para nós não era um critério, porque aonde nós morávamos no Brasil era extremamente seguro. Eu vou até dizer o nome da cidade, quando você terminar de ver esse vídeo, você pode procurar. O nome da cidade era Antônio Carlos, em Santa Catarina. Um lugar tranquilo, um lugar pacato, parecia mesmo que a gente estava numa cidade interior. E ele fica muito próximo da capital, que é Florianópolis. Super agitado, com menos segurança, obviamente. Então, do mesmo jeito que você pode ir para o interior de alguns estados do Brasil, você também vai para o interior de alguns estados aqui de Portugal. Agora, no geral, realmente Portugal, por ser menor, por ter menos pessoas e tudo mais, no geral Portugal, ele sim é mais seguro. E claro que o poder de compra aqui também é maior, que já é mais um ponto para você levar em consideração. A gente não está falando assim nada absurdo, não é como outros países que o poder de compra é ainda maior, mas claro que é melhor do que o Brasil. Agora eu acho que eu já falei tudo o que você precisa realmente saber. Se você anotou, você vai poder analisar isso com bastante calma. E como prometido, agora eu vou te falar aquilo que eu nunca vi ninguém falar aqui no YouTube em nenhum canal. Se eu soubesse de tudo isso que eu acabei de te passar, se eu tivesse todas essas informações quando eu ainda estava no Brasil, eu não teria vindo para Portugal. Calma. Antes que você se desespere e comece a digitar aí querendo me derrubar, falando, então por que não volta para o Brasil? Por que foi então? Eu não disse que não é para você sair do Brasil ou do país onde você estiver. Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não viria para Portugal. Por quê? Pensa só comigo. Eu tenho um documento europeu. Se esse for o seu caso, você vai se identificar bem comigo. Se eu tenho um documento europeu e eu posso ir para qualquer país da União Europeia,
E de qualquer forma, eu já comecei a trabalhar aqui, quando eu cheguei numa área que não era minha, que é a área do drywall, que aqui se chama pladur. E isso é muito forte na Europa toda. Se eu trabalhei com isso, eu não poderia ter trabalhado com isso em qualquer outro país? Claro que tem o problema da língua, mas morando aqui em Portugal esses quase 10 meses, eu já percebi que existe muito português e brasileiro em outros países. Países onde fala francês, como por exemplo a França, a Bélgica, Luxemburgo, tem portugueses e você vai conseguir se comunicar em português. Não é a mesma coisa? Não, mas você vai conseguir se virar. Então, a Espanha não é muito difícil, é aqui do lado. O salário já é maior que Portugal. Então, eu não teria vindo para Portugal se eu soubesse disso tudo, porque se é para a gente passar o que a gente chama de perrengue, eu poderia passar o perrengue em qualquer outro país da União Europeia, só que com a diferença de ganhar mais. E do mesmo jeito que a Mayara ainda não conseguiu emprego, talvez ela também não tivesse conseguido em outro país, ou talvez ela já estivesse trabalhando. E, por exemplo, vou só dar um exemplo. A Espanha, se você morar 2 anos lá, de forma legal, você já pode entrar com o seu pedido de nacionalidade espanhola. Diferente de Portugal, que você tem que esperar 5 anos. E o salário na Espanha é maior. E o custo de vida é igual ao de Portugal, ou até um pouquinho menos. Então, se eu soubesse disso tudo que eu estou te passando, eu não viria para cá. Eu analisaria outro país. E ainda mais agora, se você não tem nacionalidade europeia, se não é esse o seu caso, você é obrigado a ter um visto de trabalho. Se você vai ter que fazer um visto de trabalho para morar em Portugal, por que você não tenta também um visto de trabalho talvez para a Espanha, talvez para a França, talvez para a Bélgica, talvez para o Canadá? Se você não gosta de frio, acho que o Canadá não é uma opção. Mas eu quero te dizer é que você talvez possa olhar o todo e não simplesmente um único lugar. Porque lembra, você vai ser obrigado a fazer o visto de trabalho, assim como em qualquer outro país. Então, o único benefício que nós brasileiros tínhamos de vir para Portugal, que era simplesmente vir e ficar, apesar de que eu nunca aconselhei isso, mas era possível, agora acabou. Você não pode mais. Bom, eu já falei demais, espero que você realmente tenha entendido tudo que eu tenho a dizer aqui, tudo que eu falei. Se ficou uma dúvida, coloca aqui nos comentários, por favor. De repente eu esqueci de comentar sobre alguma coisa e aí eu vou respondendo nos comentários. Dependendo de que for, eu faço um outro vídeo. E eu espero que você tome essa decisão agora de uma forma bem consciente. E se você vir para Portugal, eu espero que você realmente seja muito feliz aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.